Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês, que nós vamos reagir juntos aqui, trazendo as últimas notícias e atualizações do Mengão. Corte que eu preparei aqui para vocês é do programa aqui, Os Donos da Bola, da Band aí, com o craque Neto aí e companhia, analisando aí o jogo de ontem, a grande vitória do Flamengo por 2-0 fora de casa no Allianz Parque aí, contra o Palmeiras, né, que estava... invicto não, tinha perdido pro Bahia, mas tinha muitos jogos sem perder aí, tirando esse jogo do Bahia. Então, equipe de Felipe Luiz quebrando mais um tabu. Deixe seu like, se inscreva, ative o sino, deixa aí nos comentários aí a sua opinião. Vamos aqui para esse corte que eu preparei para vocês, nação. Então, meu irmão, e outra coisa, para dar embalo nisso com o Veloso e com o Souza, ô João Martins, quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? Primeiro, porque esse país aqui, se as leis fossem duras mesmo como é, quando você disse que tinha um esquema pro Palmeiras não ser campeão, você já tinha que ser punido. Com 1 ano de suspensão, você provar quem é o ladrão. Quem que é o juiz ladrão? Quem que é o ladrão do VAR? Quem que é o ladrão da CBF? Quem que são os ladrões da Confederação Brasileira do Futebol? Porque você disse isso. Você tomou 3 joguinhos. 3 joguinhos. Quem disse pra você qual é o jeitinho brasileiro? Qual o jeitinho brasileiro? Mamãe, eu quero que você fale qual o jeitinho brasileiro. Quem que é ladrão? Quem que é vagabundo? Que árbitro que é? Qual o jeitinho brasileiro que o árbitro de ontem prejudicou? A família dele, o VAR. Qual o jeitinho brasileiro? Eles ganharam dinheiro? Eles ganharam dinheiro? Qual o jeitinho brasileiro? Que você, como português, e que você não tinha nada. Em termos de ninguém te conhecia, que por sinal é o Brasil, que é o Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, e aqui, qual o jeitinho brasileiro que foi dado o pênalti, que não deu dado gol, que não expulsou fulano, e que não deixou você e o Abel e a sua comissão técnica portuguesa? Qual o jeitinho brasileiro, irmão? Conta pra mim, a gente quer saber, porque eu quero perguntar pro Godoy qual é o jeitinho brasileiro da arbitragem, o que eles estão roubando, são ladrão? É isso, o jeitinho brasileiro seu é esse? Qual o jeitinho brasileiro? E ninguém discute isso, cara. Aí vem eu discutir, e eu discuto, eu não tenho medo de você, de português nenhum, e de ninguém aí do Palmeiras. Mas de ninguém, nem da presidenta, eu tenho medo. Que ela já veio aqui e muitas vezes não quis a minha presença. E tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo, irmão. Qual é o jeitinho brasileiro? Eu quero saber qual é o jeitinho brasileiro que ele disse ontem. O jeitinho brasileiro, porque o Palmeiras perdeu o jogo pro Flamengo. Qual foi o jeitinho? O pênalti? O Godoy vai falar, o Veloso vai falar, o Souza vai falar. Teve jeitinho brasileiro, então? Qual o jeitinho brasileiro? Alguém roubou contra o Palmeiras, então? Qual foi o jeitinho brasileiro? Qual foi o esquema pro Palmeiras não ser campeão? Que foi? Vocês se lembram, né? Foi campeão. Qual o jeitinho brasileiro? Ah, eu estava voltando de Portugal e aí eu vi um lance. Mas quem disse pra você que Portugal inventou o futebol? O que vocês ganharam lá? Vamos lá, o que você ganhou lá em Portugal? Você, o Abel. O que a seleção portuguesa ganhou nesses últimos 100 anos, vai? Qual foi? Qual o jeitinho? Vamos lá, qual é o jeitinho? Eu queria saber o jeitinho brasileiro que fez a Sociedade Esportiva Palmeiras em perder o jogo ontem. Qual foi o esquema para não deixar o Palmeiras ser campeão? Qual o jeitinho? Eu quero saber. Eu queria saber. Mas ninguém fala nada. Vocês são tudo paga-pau. Imprensa, repórter. Vocês são brasileiros. Mas qual o jeitinho brasileiro que o senhor está falando? Que jeitinho brasileiro que é? Quem que tá roubando? Quem que é vagabundo aqui? Bota ele falando então aí, vai, bota aí. Que há sempre a lei do jeito e do jeitinho brasileiro da compensação. Aqui não, tira ele! Qual o jeitinho brasileiro, Veloso? O que ele quis dizer? Boa tarde a todos. Eu acho que ele quis dizer, ele fala inclusive, né, do jeitinho e da compensação. Mas acho que não dá para transferir responsabilidade o tempo todo, né? Não dá para ficar transferindo responsabilidade. A verdade é que o pênalti, eu também vejo que o pênalti do Rascaeta não foi, vejo como ele, mas acho que não é isso que fez com que o Palmeiras perdesse o jogo. O Palmeiras teve incompetência para bater um pênalti que foi lhe dado, que foi um pênalti que aconteceu.
O Palmeiras já foi beneficiado pela arbitragem também. Ontem o lance do pênalti, que foi capital, foi um erro da arbitragem, mas já foi beneficiado e ontem foi prejudicado. Mas não é isso que foi o resultado da partida, não passou só por isso aí. Passou pela forma como o Palmeiras jogou, passou por uma forma como o Flamengo jogou no Allianz Parque e passou principalmente pela escalação do time ontem. Não é possível que um time que mais investiu na história do Palmeiras, que mais investiu provavelmente na história do futebol sul-americano, tem que hoje botar todo mundo no banco para improvisar na ponta direita. É o seguinte, o jeitinho brasileiro, o esquema pro Palmeiras não ser campeão. O que ele disse foi com relação a... Não, compensação do quê? Qual compensação? Porque... como o que ele quis dizer, como deu o pênalti pro Palmeiras... Desculpa, Veloso, eu discordo disso. Sabe por quê, Veloso? Eu acho que ele humilha o povo brasileiro. Eu acho que ele despreza o povo brasileiro. Ele disse que tinha o esquema pro Palmeiras não ser campeão. E isso é um absurdo, cara. Isso que ele fez é transferir responsabilidade. Mas só que é um jeitinho brasileiro. Quando a gente vai nos Estados Unidos, a gente fala isso. A gente fala isso quando a gente vai em Portugal. Ou vocês acham que todo mundo é bem quisto lá em Portugal? Você acha que não tem racismo lá? Que não tem um jeitinho português? Ah, lá não existe isso. É só aqui. É só aqui que existe isso. Porque o jeitinho brasileiro de compensação, ele chama um árbitro do quê? Como é que ele coloca o arbitragem? Como é que ele coloca o VAR? Como é que ele coloca as pessoas? Que jeitinho brasileiro desgraçado é esse de falar toda vez que perde do povo brasileiro? De todos nós. A gente tem problema aqui, inúmeros problemas. A gente tem muita coisa ruim aqui que acontece. Mas qual o jeitinho brasileiro do pênalti, da expulsão, do raio que o parta? Porque sempre eles se colocam como primeiro mundo. Por que vocês pipocam para eles? Por que vocês têm medo da comissão técnica do Palmeiras? Por que vocês têm medo dele? Desse cara, de todos eles aí? Por qual jeitinho brasileiro que fez o Palmeiras perder o jogo? Foi a incompetência do que o Veloso disse. Mas aí se transforma no jeitinho brasileiro. Souza! A gente já conhece, boa tarde a todos, a gente já conhece já a comissão do Abel. Quando eles perdem, sempre encontra um culpado. Eu acho uma falta de respeito a forma como ele se dirigiu a tudo isso, entendeu? Colocando como um jeitinho brasileiro, isso não existe. Eu gosto, assim, de cara consciente igual o Veloso, que disse que perdeu e não é... Perdeu porque o Flamengo foi melhor. O único jeitinho brasileiro que teve no jogo aí foi um jeitinho brasileiro e um jeitinho uruguaio, que se chama Arrascaeta e o lateral esquerdo. O Lucas. O Lucas, Ayrton Lucas. Foi o único jeitinho. Um uruguaio e outro brasileiro. Agora, ele esconde o erro dele da escalação, da má partida que o Palmeiras fez, das escolhas dele, em cima da arbitragem. Toda hora é isso. Eu acho que quando você quer mudar alguma coisa... Não, eu acho que nem em cima de arbitragem. A minha visão é o seguinte, é em cima do povo brasileiro. A minha visão não é em cima de arbitragem. Jeitinho brasileiro não é o jeitinho da arbitragem, é o jeitinho brasileiro. Jeitinho português, jeitinho argentino, jeitinho... Mas eles falam do jeitinho da Argentina? Não. Eles falam do jeitinho dos Estados Unidos que eles vão disputar o Mundial? Vocês vão ser monstro sagrado aí, vocês vão entrar, vão xingar todo mundo aí no Mundial? Eu quero ver se vocês vão ser corneirinho ou vocês vão ser igual vocês são aqui. Eu quero ver aí contra o Porto, Palmeiras e Porto, aí no Mundial. Quero ver a FIFA, vocês xingando, fazendo o jeitinho da FIFA. Eu quero ver se vocês são homem, se vocês são macho, mesmo do jeito que vocês acham que vocês são. Souza, para terminar. Quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que dar exemplo quando é ao nosso favor também, não só quando é contra, né? Porque quando é contra fica muito fácil você ficar arrumando desculpa. O Flamengo foi melhor no jogo, essa é a realidade. Flamengo... Eu não estou nem discutindo isso, sacou? Lá estão os dois melhores times do Brasil. Uhum. A verdade está os dois melhores times que um vai ser campeão. Acho até que é o Palmeiras. Um campeão e outro vice. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo outra coisa. É o jeitinho brasileiro. Mas que jeitinho brasileiro? Que forma que o brasileiro tem para te prejudicar você? Que por sinal, acho que a sua família estuda aqui, se você tiver filho. A sua esposa parece que está aqui no Brasil também. Não sei se você é casado. Né? Não sei se a sua família vem aqui, se a sua mãe vem aqui, se a sua avó, se o seu avô... Qual o jeitinho brasileiro para entrar aqui? Qual o jeitinho brasileiro quando você recebe o seu salário muito bem pago e merecedor dos títulos? Qual o jeitinho? Você vai no banco, alguém tem um jeitinho brasileiro? Tem algum jeitinho brasileiro de imposto, de renda, de como compra as coisas? Tem algum jeitinho? Qual o jeitinho brasileiro? Godoy.
Boa tarde, craque Neto, colegas de programa. Boa tarde para você que está de olho no olho da Band. E boa tarde principalmente para você que sabe a história do Brasil, do descobrimento do Brasil. Se tem um país que teve as suas riquezas, vamos dizer, vou usar um termo leve. Tiradas. Ou transferida. Transferidas. Transferida, explorada por um outro país e, por coincidência, pelo país descobridor, que, aliás, é o único país da América do Sul descoberto por Portugal, é o Brasil. Se tem um país que teve a sua riqueza transferida por muitos anos, foi o Brasil. E transferida para onde, João? Foi só uma transferência. Não foi... Um fax, né? Pegaram os cavalos, os burros, então, que nem cavalo ela. Os burros, pegaram os potes não sei do que tem no arco-íris. Essas colocações levianas desvalorizam o próprio trabalho e desvalorizam aquela competição que você está disputando, se propõe a disputar, realizar o seu trabalho, acreditando que aquilo é sério, é honesto. Se você entende que não é honesto, por que você não denuncia, né? Porque nós tivemos a denúncia de o John Textor. John Textor. Ele é americano? Que nacionalidade é dele? Não é portuguesa, né? Então, ele fez uma denúncia e não conseguiu provar. E acho que teve que pagar 1 milhão de multa, não Aliás, no futebol nós temos dirigentes safados comprovadamente... Bandido, vagabundo! Comprovadamente, nós temos... E está atuando ainda, está na ativa. Nós temos jogadores comprovadamente safados atuando. Nós temos técnicos comprovadamente comprometidos com a própria honestidade e idoneidade. Nós temos preparadores físicos também comprovadamente comprometidos com a idoneidade, e ainda não temos nenhum árbitro sendo investigado, nenhum árbitro afastado, nenhum árbitro suspenso. Por que todas as vezes em que você se sente prejudicado por uma interpretação, né? O safado é o árbitro? E o safado não é aquele que provocou expulsão, aquele que faz um lance imbecil. Ele põe o braço mais para trás, é onde a bola bate. E a referência, a gente colocar, mais ou menos é a linha, de onde a bola bate no braço. Parou aí. A linha tá fora da área. Então, olha só, para mim a linha onde a bola toca no braço é mais ou menos a linha do pé direito. É mais ou menos a linha do pé. Cara, essa é a impressão que eu tenho. Se você olhar o pé direito, está em cima da linha. Eu tenho a impressão totalmente diferente. Na hora que ele pula, o pé dele já está fora. E o braço está mais à frente do corpo. Para mim é fora. Mas aí também é só uma opinião minha. Difícil. Não é uma opinião... Visual. É visual. Souza... Por essa imagem aí, ele está fora. Pela imagem aí, está fora quando pega no braço. Agora, eu vi uma imagem ontem de frente... O vá da gente. E o que chama atenção. Só um minuto, dá uma olhada, ó. Eu vejo também. O que chama atenção, Veloso, depois é a reação do Varela, que aí ele vai mostrar onde ele estava. Em cima da linha. Ele vai mostrar onde ele está. Então, se ele estava em cima da linha, o braço estaria fora. Não, o braço estaria fora. Porque o braço não está. O braço não está no alinhamento da perna. Então tá, esse é o primeiro lance. Vamos. Agora vamos reagir aqui, galera, mais um corte aqui que eu preparei para vocês do canal da ESPN Brasil. Vamos ver o que a mídia esportiva falou aí sobre o desempenho do Mengão. Foi mantido, né, o retrospecto do Palmeiras e Flamengo no Brasileiro desde 2018, com nenhuma vitória do Palmeiras. São 8 empates e 7 vitórias rubro-negras. E agora, mais uma vez, o Flamengo colocando uma vitória nessa conta depois de vencer no Allianz Parque. E o próximo jogo do Palmeiras novamente é em casa, no Allianz, agora por Conmebol Libertadores. A gente já chama então o Vinícius Nicoletti, que acompanhou o jogo ontem lá de perto, e toda a repercussão, não é, Vinícius, claro, da vitória rubro-negra, já a gente vai pro Rio, mas também do Palmeiras, que não perdia de ninguém e agora perdeu para um rival nacional. O Flamengo também que embola esse campeonato brasileiro. Pedro Henrique Torre com as informações do rubro-negro. Pedro. Pois é, tudo bem? Bruno, Mari, um beijo a todos aí, enfim, o Jailson, Breler tá por aí também. Flamengo com essa excelente vitória que teve ontem no Allianz Parque, esse retrospecto
muito bom na casa do Palmeiras, não perde lá desde 2017, então é um local onde o Flamengo está acostumado a, pelo menos, conquistar pontos, sair com alguma pontuação no campeonato, né? Se sente mais à vontade na casa do Palmeiras. E ontem não foi diferente, conseguiu essa boa vitória de 2-0, houve a polêmica toda, enfim, das penalidades, mas o Flamengo foi lá e converteu a sua, fez 1-0 e depois com Ayrton Lucas 2-0. Felipe Luiz teve as dificuldades, como a gente já apontou na primeira participação, dificuldades ali para formatar o time mesmo, não tinha o Pulgar, não tinha o Alan, não tinha o De La Cruz, o Plata também fora, enfim, jogadores importantes ali que poderiam compor essa equipe. O Wesley estava suspenso, então jogadores bem importantes. Ele começou adaptando de todas as maneiras possíveis, ele perdeu o Gerson, escorregou, deu um jeito no joelho ali, o Flamengo até tá para divulgar que parece que não foi grave, mas vamos ficar de olho atentamente. Então ele foi adaptando, o Danilo foi para a lateral, o Varela saiu da lateral, foi para o meio. Então foi o Felipe Luiz que mexeu bastante na equipe e o Ayrton Lucas entrou de ponta e fez até o segundo gol rubro-negro. O Gerson, como eu disse, preocupa e o ambiente rubro-negro fica mais leve, mais tranquilo em relação à sequência da temporada, porque o Flamengo precisa vencer o Deportivo Táchira nesta quarta-feira no Maracanã, 21h30, pela Libertadores, para se classificar, avançar às oitavas de final da competição. Para encerrar, Mari, Bruno, o Bruno Henrique ele foi convocado para dar a sua versão, enfim, para depor no STJD Superior, Tribunal de Justiça Desportiva, sobre a questão do envolvimento, suposto envolvimento em apostas, né? Questão de jogo de apostas, etc. Seria hoje às 15 horas, depois foi antecipado para as 13 horas e aí foi antecipado depois mais uma vez para amanhã. Só que aí bateu o horário com o treinamento do Flamengo, foi alegado, e ele não pôde participar. Seria uma audiência online. Então o Bruno Henrique não pôde participar. Vamos acompanhar como é que isso vai ficar. O Flamengo que treina agora pela manhã no Ninho do Urubu, na reapresentação depois desse jogo contra o Palmeiras. Boa, Pedro. Obrigado, viu? A gente destaca o Bruno Henrique também, tá? Mas antes, os números do Arrascaeta contra o Palmeiras em sua história com a camisa rubro-negra, né? Então, são 18 jogos, são 8 vitórias, 7 empates e 3 derrotas apenas. Olha o aproveitamento de quase 60%. Já fez 7 gols e deu 4 assistências. Só uma atualização importante pro fã do esporte também. O Flamengo soltou uma nota para falar sobre o Gerson, como o Pedro Henrique Torre trazia, que o Gerson, né, depois da sua lesão, ele passou por exames clínicos e de imagem ainda na noite do domingo, e os resultados indicaram apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. Ele já nessa segunda-feira esteve com o grupo normalmente, mas fazendo um trabalho ali de fisioterapia. E aí? Você coloca leve. E acho que um dos acertos do Felipe no jogo de ontem foi a substituição ali, né? Porque já era um problema o meio de campo do Flamengo, não era, Mari? Desfalcado, e quando perde ainda o Gerson, como o Pedro falava, o Varela é deslocado e funciona. Ou não, Jailson? Para mim foi o acerto. Não foi um dos acertos, para mim foi o acerto, porque o Felipe Luiz já estava com o problema, como o Pedro falou ali também, né? Sem o Pulgar, sem o De La Cruz, o próprio Alan, que seria uma das opções ali também machucado, perde o Gerson. E ali, no natural de todo mundo, a gente estava até conversando na redação, seria colocar o Léo Ortiz para volante e botar o Danilo na zaga. Só que ele percebeu ali que o Palmeiras joga muito transição, muito rápido, que o Varela, por ter mais mobilidade do que esses jogadores citados, seria o mais natural para conseguir fazer ali a recomposição quando precisasse, e também para cobrir. O Birner até falou isso com a gente ontem no Linha, até para cobrir as laterais. Então ele acertou demais nessa substituição, porque foi o Danilo fazer a lateral direita e o Léo Ortiz se manteve na zaga, até porque o Léo Ortiz e o Léo Pereira estavam conseguindo dar conta, né, do ataque do Palmeiras. Altos principalmente, exatamente, né? E o Varela foi fazer ali a volância, né, junto com o Everton Araújo. Aí o Everton Araújo ficou mais fixo, preso na marcação, e o Varela dando ali dinâmica para quando o Flamengo tivesse a posse da bola. Então acho que foi o acerto ali numa situação complicada que o Felipe Luiz teve que resolver rapidamente. Do jogo, no primeiro tempo a gente viu um Palmeiras também tentando pressionar, ter um domínio da partida, e depois também é o Flamengo quem consegue ter as suas oportunidades e sair com os 3 pontos.
O jogo foi o que você esperava? Foi dentro de um Palmeiras e Flamengo? Então, a gente sempre espera mais dos dois times que estão brigando pelo título, ainda mais os dois times com maior poderio financeiro do país. Então, em termos técnicos, acho que o jogo deixou a desejar, mas do ponto de vista tático e até do ponto de vista da intensidade, aí o jogo entregou, porque foi um jogo que exigiu muita leitura do Flamengo. E para mim, a proposta de jogo do Filipe Luís funcionou melhor. Primeiro tempo ali, tirando velocidade do Palmeiras, tentando ficar mais com a bola. No segundo tempo, aproveitando mais espaços deixados pelo Palmeiras. E do lado do Palmeiras, a escalação do Abel naturalmente observou que do outro lado tinha um grande time. Então ele opta pelo Mike, dobrando o lateral com o Giai do lado direito, pelo Facundo Torres, que é o atacante que mais recompõe. Então, de todas as opções, Facundo talvez seja o que menos brilha o olho do torcedor, mas taticamente entrega muito. E aí é algo pro Abel pensar. São riscos que valem a pena ser corridos, porque em casa o Palmeiras não tem sido tão forte como já foi. Então, ano passado contra o Botafogo, na Libertadores no Campeonato Brasileiro, no Paulista contra o Corinthians, as duas derrotas no Campeonato Brasileiro em casa contra o Bahia e contra o Flamengo, dois times que em algum momento também tentaram jogar, e nesses dois jogos contra Bahia e Flamengo, não dá para dizer que o Palmeiras foi mal. O Palmeiras competiu, o Palmeiras teve oportunidades, criou situações de gol, mas teve dificuldade de se impor contra adversários que não só têm bons times, mas que tentam jogar bola. E é algo para o Abel também, do outro lado, pensar, poxa, no banco eu tenho Maurício, eu tenho Paulinho, eu tenho Rafael Veiga. Esses caras proporcionam ao Palmeiras um maior repertório ofensivo. E é ótimo, é um luxo tê-los no banco, mas o Abel pode correr mais riscos sabendo que em casa o time precisa entregar mais e, naturalmente, vai precisar propor mais o jogo. Aí ele correu todos os riscos de uma vez, praticamente, quando faltavam 10 minutos ali para acabar, talvez até... Foi quando o Filipe Luís trocou a dupla de ataque. Botou o Pedro e o Wallace. Matou o jogo. Tem até uma tela que mostra, né, Mari, esse desempenho do Palmeiras ruim no Allianz Parque, no Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras não venceu ainda no Allianz no Brasileirão. Tem aquele empate para o Botafogo e as duas derrotas para Bahia e agora para o Flamengo. Olha só, 11%. Na Arena Barueri, ele ganhou os dois clássicos, contra Corinthians e contra o São Paulo. Então, não é nem como mandante, o problema é no Allianz, né? Por quê? Tem explicação? O que é mais difícil de explicar isso ou a questão dos pênaltis, hein? Não, e é curioso, Bruno. Né? Não, é curioso porque no momento em que o Palmeiras tem o melhor elenco sob o comando do Abel, para mim, indiscutivelmente, esse é o melhor em qualidade técnica, tem muita fartura, mas o perfil do elenco também foi remodelado. Então, há jogadores como Maurício, Paulinho, o próprio Veiga agora, que são caras muito técnicos, mas quando a intensidade do jogo sobe muito, eles têm mais dificuldade. E o Palmeiras... Atualmente o Paulinho, né? Porque ele era um cara para dar essa dinâmica, né? E o Paulinho normal também. Na minha visão, Paulinho precisa jogar mais. Porque só jogando... Mais tempo de jogo. Mais tempo. Não porque... é que ele tem que... Tá mais tempo de jogo. Mais tempo de jogo, porque para entrar no ritmo ideal, só com minutagem e até saindo como titular em alguns jogos. Vai levar um tempo ainda para chegar no Paulinho Prime, mas para isso acontecer, não dá para ele ficar jogando 20, 30 minutos e de forma espaçada. De alguém que, por acaso, assistia muitos jogos do Atlético com o Paulinho. Aqui, ó, de quem assistiu, tá? Confia em mim. O Paulinho, ele fez muitos gols com o Atlético. Ele foi artilheiro da Libertadores com o Atlético. Mas ele não é aquele jogador que você coloca uma bola que ele tem e ele faz o gol. Sei. Às vezes ele vai passar o jogo inteiro, vai perder uma, duas, na terceira ele vai brocar. Na terceira, na quarta, vai fazer até um hat-trick. Mas se ele tem 10, 15 minutos, ele não é o jogador para entrar uma bola, acabou o jogo. Então talvez o jogo com uma bola. Ele vai ganhando confiança ao longo do jogo e ele vai aparecendo ao longo do jogo. Eu acho que esses números no Palmeiras, no Allianz, no Brasileiro, nesse recorte, eu acho que talvez eles não sejam tão preocupantes, porque cada jogo você pode até buscar uma explicação. Isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um corte aí que a gente acabou de reagir aí com vocês. Primeiro corte do canal Os Donos da Bola, né? Programa com o Neto aí, craque Neto e companhia. Também o da ESPN Brasil analisando aí o confronto, a grande vitória aí do Flamengo por 2-0 no Allianz Parque, fora de casa, e continua aí, freguesia. O Flamengo venceu muitos jogos aí
contra o Palmeiras, principalmente jogando fora de casa, né? Incrível isso, né? A Arrascaeta já fez seu 8º gol aí contra o Palmeiras, né? Então, com esse resultado, o Mengão chegou aí à vice-liderança da competição após 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Tem ponto aqui principal aqui que o Flamengo já está com 15 gols de saldos e 21 pontos, um pontinho atrás aí do líder Palmeiras, e na próxima rodada aí o Mengão pode assumir a liderança, vencendo seu jogo em casa aí, e com um tropeço aí do Palmeiras, um simples empate vencendo Fortaleza no domingo, o Flamengo assume a liderança da competição. Então vamos falar aqui o próximo jogo do Flamengo. O Flamengo tem uma partida muito importante, né? Pela Copa Conmebol Libertadores. O Mengão aí tem essa partida importantíssima pela Libertadores. O jogo vai ser na quarta-feira, dia 28/5, no estádio do Maracanã, às 21h30 da noite, contra o Deportivo Táchira. Então o Mengão precisa aí dessa vitória aí, principalmente fazer saldo de gol, né? Porque o LDU também tá brigando, tem o Deportivo Córdoba. O LDU vai jogar em casa, né, na altitude, com 2.700 metros acima do nível do mar, vencendo aí por um placar mínimo de 1-0 aí. O Flamengo conseguiu uma vitória por 2-0 aí, já se garante aí na liderança. Seria muito bom o Flamengo vencer e com um saldo de gols aí sobre o fraquíssimo aí o Deportivo Táchira. O Deportivo Táchira é fraquíssimo. O Mengão tem tudo para vencer aí, com o apoio da torcida, jogando em casa, pode usar um elenco aí bom. Tem 2 jogos em casa, não vai ter viagem, não vai ter problemas, não vai poder reclamar, né? Porque depois do Deportivo Táchira tem um jogo domingo às 18h30, será aí contra o Fortaleza. Então vai ser contra o Fortaleza no estádio do Maracanã. Então o Flamengo vencendo esses 2 jogos aí vai ser muito fundamental, porque o Flamengo pode chegar na liderança do grupo e ter a vantagem no segundo duelo, e também aí chegar na liderança do Campeonato Brasileiro já no próximo domingo. Mas é isso aí, galera. Esse foi aqui esse corte que a gente preparou aqui para vocês. Quero que vocês deixem nos comentários aí a sua opinião sobre a atuação do Mengão aí, venceu 2-0. O que vocês achou e também o que vocês acham aí do próximo confronto do Flamengo. O que Felipe Luiz deve fazer com a equipe principal do Mengão aí. Deixe seu like, se inscreva e também ative o sino.